Bem-vindos ao programa Leia a Bíblia, um espaço onde as palavras sagradas encontram vida e inspiração. Prepare-se para explorar ensinamentos atemporais que iluminam nosso caminho e nos conectam com o divino. Bom dia, eu sou o Adriano e esse é o programa Leia a Bíblia. Hoje leremos 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 ao 58. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nesse último trecho do capítulo 15, Paulo concluindo o assunto sobre a ressurreição, ele nos traz o arrebatamento da sua igreja, justamente quando ele fala um mistério, vos digo um mistério no versículo 51, um mistério da ressurreição, o arrebatamento da igreja. Quando num momento, numa pequena partícula de tempo, aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados em um corpo incorruptível, sem pecado e imortal. E numa fração de tempo, numa pequena fração de tempo, aqueles que estão vivos, então, serão transformados. Ou seja, nem todos dormiremos, ele fala no versículo 51, mas todos seremos transformados. E ele continua dizendo que quando isso acontecer, quando aquilo que é corruptível, imortal, se revestir da incorruptibilidade, da imortalidade, então se cumprirá a palavra que diz que tragada foi a morte na vitória. É falado na sequência sobre o aguilhão da morte, que é o pecado. O aguilhão é uma vara com uma ponta, uma lança, uma ponta de ferro, usada para tocar os bois. E nós, seres humanos naturais, no nosso pecado, nós somos tocados como bois pelo pecado em direção à morte. Mas o aguilhão da morte não mais existe em Cristo Jesus e por sua ressurreição por nós. E no tempo em que isso ocorrer, o arrebatamento da igreja, então estaremos para sempre com o Senhor. E é interessante que muitas vezes dissemos que a única certeza que temos é a da morte. A única certeza que temos é a da morte. Versículo 51 diz que nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Podemos reafirmar que em Cristo a única certeza que temos é que estaremos para sempre com Ele. Talvez nem a morte, nem pela morte passemos, se o arrebatamento da igreja chegar no tempo em que estivermos vivos. Não é mesmo? Então em Cristo nós temos uma esperança ainda mais excelente. O versículo 57 diz que Deus nos dá a vitória em Cristo e graças a Deus por isso. Lembrando de Romanos 8, versículo 37, que em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou e se entregou por nós. E conclui então esse capítulo no versículo 58, dizendo que, irmãos, sede firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor, servindo ao Senhor com todo o coração e com toda alegria, porque o nosso trabalho no Senhor não é vão. A ressurreição de Cristo de fato ocorreu e por essa ressurreição nós também seremos ressuscitados. Já em vida, já no nosso caminho nessa terra, como fala em Romanos capítulo 6 e Filipenses 3, ressuscitados já em vida, para viver a ressurreição de Cristo como uma vida nova, ainda nessa terra. E muito mais excelente, a ressurreição que receberemos para estar para sempre com o Senhor nos ares. Então tudo que estamos fazendo aqui, servindo ao Senhor, não é em vão.
não é por nada, não é como palavras ao vento, porque Cristo de fato morreu e ressuscitou para pagar pelos nossos pecados e para salvar as nossas almas da condenação eterna. Reflita sobre isso e tenha um excelente dia. Obrigado por assistir o programa Leia a Bíblia. Programa apresentado por Adriano Feller e transmitido por GW Comunicação em parceria com o canal de Porta Aberta.